Olá, tudo bem? Voltamos aqui, para falar ainda um pouco mais desse período, de Dom João VI, o período joanino. Vamos falar um pouco sobre política, A gente não tinha falado muito sobre isso e eu queria que vocês entendessem, E é preciso que vocês estejam atentos nessa leitura, tá? Olhem lá na página 62, a página 63 do teu livro, leiam bem, estudem bem, porque quando se fala de partidos políticos é sempre muito difícil você entender isso num vídeo. Você precisa ler e depois formular aí as suas perguntas. Quando a corte brasileira, a corte portuguesa transferiu para o Brasil, você lembra que eu disse que vai mudar o cenário, O Brasil deixa de ser uma colônia, para ser Reino Unido, ganha status políticos e econômicos no mundo. O Brasil entra na órbita da política e da economia mundial e vão se formar grupos políticos dentro do Brasil, porque os nossos comerciantes e os donos de terras vão se fortalecer e agora vão construir partidos políticos para defender os seus direitos junto à coroa portuguesa. Então a gente tem ali, olha, o Partido Brasileiro, o Partido Português, e temos também os chamados liberais, o Partido Liberal, ou os liberais moderados e os liberais radicais. Quem são esses grupos? Quem são? Eu vou falar superficialmente, depois você lê nessas duas páginas para você entender legal. O Partido Brasileiro é composto de comerciantes e composto dos aristocratas brasileiros, dos donos de terras, que têm todo o interesse em manter essa independência, ainda que eles não se importam de mudar o regime. Eles querem continuar com um regime monárquico, mas que o Brasil tenha seu próprio rei. E aí é óbvio que Dom Pedro I é a pessoa que vai comandar. Isso vai dar mais independência para o Brasil e independência econômica também, que é essa a ideia dessa grande aristocracia, desses ricos donos, proprietários de terras e comerciantes. O Partido Português, ele já pensa diferente. O Partido Português, ele quer a recolonização. Ele quer que o Brasil volte a ser colônia novamente, porque para esses portugueses, para esses grandes comerciantes portugueses, essa estrutura para eles era muito melhor, porque o Brasil se tornava praticamente um mercado consumidor dos seus produtos garantidos. E eles tinham todo e total controle sobre preços, sobre comércio, sobre negócios. Então, para eles era interessante que o Brasil voltasse a ser recolonizado. Junto com esses, você tinha os liberais. Os liberais pensavam numa mudança maior ainda, numa mudança estrutural, numa mudança, numa saída do regime monárquico para um regime republicano, onde se tivesse mais oportunidades políticas, porque no regime republicano você acaba com a figura do rei e coloca no governo ali um presidente eleito. Então esse presidente eleito vai estar lá para defender os interesses desses grupos, o que não fazia, é óbvio, o monarca. O monarca só defendia os interesses dos nobres e de seus amigos. Dentro desses liberais, você também tinha os liberais radicais. Esses caras, além de mudança estrutural no governo, se acabar a monarquia e instalar uma república, queria também a abolição da escravatura, queria também mais liberdades popular. Enquanto um liberal pensava em mudanças para a elite nacional, mudanças que a elite nacional pudesse governar e escolher seus governantes, esse liberal radical, ele já pensava uma mudança muito mais profunda, uma liberdade muito maior. Ele pensava, por exemplo, que as províncias deveriam deixar de ser províncias, elas tinham que ser estados. E aí você pode estar me perguntando, qual é a diferença? Vamos lá. O Rio de Janeiro, enquanto província, ficava sempre dependente de políticos para poder tomar algumas decisões. O estado do Rio de Janeiro, o São Paulo, Minas, Recife, sempre dependente daqueles políticos estabelecidos na corte ali. E não tinham autonomia para escolher seus políticos, não tinham autonomia para escolher seus rumos econômicos, seus negócios econômicos.
Tá? Hoje não, você sabe que os estados são governados por governadores que são autônomos. Eles têm como estrutura, eles têm uma estrutura própria, né, política, eles têm uma estrutura própria econômica, eles são autônomos, eles se governam, né, ainda que todos respeitam a mesma Constituição. Mas eles têm autonomia para fazer negócio com outros países, negócios econômicos, têm as suas próprias eleições, seus próprios deputados, né? Isso é um Estado independente, correto? É um Estado que tem autonomia. As províncias não tinham essa autonomia. As províncias só produziam riquezas, riquezas, riquezas e ficavam sempre à mercê do que os políticos da corte decidiam para eles. Então, um político que nem conhecia, por exemplo, Pernambuco, Recife, tomava decisões mediante os seus próprios interesses ou os interesses de seus amigos naquela região. E é isso, e daí provocou uma série de revoltas pelo Brasil, né? Que nós vamos estudar elas depois, mas tem uma que foi provocada no governo de Dom João VI, que é a revolta de Pernambuco, né, ou a revolta pernambucana. Essa revolta, né, ela vai ser produzida por um grupo de pessoas que são os liberais radicais que vão buscar autonomia para essa região. É óbvio que essas revoltas acabaram todas sendo sufocadas e o governo acabou vencendo, né? Mas ela deixa uma marca muito profunda nesses lugares. Essa ideia de liberdade, ela continua, por mais que tenha sufocado a revolta, mas não mata o desejo, né, dessas pessoas de se libertarem. Logo depois a gente vai ver que Pernambuco vai encabeçar outras revoltas, né? E todas no intuito até de não só se tornar livres, e algumas até com o intuito de se tornar independentes, né? Você lembra que você estudou o ano passado as revoltas nativistas, que são revoltas que elas não tinham por objetivo se separar de Portugal, e você também deve ter estudado as revoltas separatistas, revoltas que tinham por interesse se separar de Portugal. Por exemplo, a revolta dos Beckmans era uma revolta local, nativista, era um problema local. Os Beckmans não queriam se separar. Mas a Revolução Francesa, a Revolução Mineira, ou a Revolta Mineira, ou a Inconfidência Mineira, não. A Inconfidência Mineira tinha por objetivo separar o Brasil de Portugal. E Pernambuco é a mesma coisa, tentou-se até criar esse governo. E logo depois a gente vai ver que isso vai ficar tão sério, né, que vai acabar criando a Confederação do Equador, que a gente vai ver isso lá no governo de Dom Pedro I. Né? Então, não esqueça, nós tínhamos o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Liberal. O Partido Liberal dividido entre os liberais moderados e os liberais radicais. Tá? Leiam bem essas páginas, que isso é muito comum em cair em testes e provas para vocês. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.